Boa tarde. Olha só, estou passando aqui rapidinho para deixar uma mensagem, não, mas um textinho sobre o encontro de ontem. Parece que houve assim alguma coisa que soou não muito bem explicado, e aí eu achei interessante falar. Eu sou a Tânia do JAAP, eu sou líder do JAAP, os Jovens Aprendendo a Amar o Próximo, e ontem nós fizemos um vídeo, um encontro, na verdade, que praticamente virou só a Tânia falando a respeito da intolerância com jovens / geração. E aí eu queria poder explicar isso, porque ontem nós encerramos o vídeo e depois ficou alguma coisa por um comentário no ar e que eu não posso deixar esse comentário ficar. Então, para tudo e preste atenção no que eu vou falar aqui. Eu quero ajustar algumas coisas de ontem e lógico que eu não vou ser tão prolongada como ontem que eu precisei ser, ok? Vamos lá. Eu quero começar dizendo que o tema, inclusive, desse vídeo vai ser "Não estou problematizando", porque foi a palavra que chegou aos meus ouvidos. Como assim? Calma. Que eu trouxe todos os problemas e que eu não trouxe tanto quanto o preletor que eu falei, a solução. E aí eu peguei e respondi para essa pessoa, para esse jovem, que hipótese alguma eu ontem estava trazendo a solução. Ao contrário, eu estava apontando o problema para todos vocês, para os jovens e não jovens, dizendo que eu estava percebendo que as coisas não vêm acontecendo, inclusive da parte do JAAP para com os jovens, e que a gente precisaria mudar a estratégia. Ponto. Eu acho que eu não consegui me fazer entendida para talvez 2, 3, não sei, mas é preocupante, então a gente precisa esclarecer. Então eu precisei falar tudo sim, mas se vocês prestaram atenção no vídeo, eu praticamente trouxe que os jovens têm problema e qualifiquei o amor que nós precisamos ter com ele. Dá para voltar e assistir o vídeo, é longo. Mas eu escrevi isso, eu vim escrevendo na minha primariedade, como eu sempre falo, não tenho estudo, não sou, sabe? Eu sou apenas uma líder de um grupo de jovens que resolveu abraçar a causa, porque é fácil abraçar, num congresso, acabou, tchau e bênção. Mas aqui eu abraçava semanalmente, diariamente, quando a gente estava presencial. O isolamento acabou afastando a gente, mas era algo que eu estava trabalhando diariamente com esses jovens. E pelo WhatsApp eu os faço todos os dias conversando. Um trabalha, um não sei o quê. Então acho que a coisa não ficou bem entendida quando ontem eu trouxe que nós estamos levantando também, comprando essa causa no bom sentido para o JAAP, sobre a intolerância de jovens. E eu não problematizei. Eu apontei o número e ao contrário, eu acho até que eu dividi a conta. Eu fiz o público entender que não são só os jovens, que é ao contrário. Então, às vezes, uma palavra ou mal colocada, uma vírgula, ou uma desatenção, pode fazer você, de repente, entender a mensagem errado. E olha que foi uma leitura bastante longa, porque eu precisava trazer tudo ontem. E a partir de ontem, já veio a proposta de desafiar a um jovem trazer algo para que a gente pudesse ver, falando da fragilidade, da força e da fragilidade. E eu também deixei muito claro que eu gostaria que os jovens nos trouxessem o que eles pensam, o que eles entendem, para que a gente possa ajudá-los. Tudo isso ficou muito esclarecido, Para que nós precisamos de ter um computador, um monitoramento, ouvi-los depois dos encontros, para saber o que eles pensam antes dos encontros, conversar com eles, trazer jovens cristãos e não cristãos para se ter uma média, tirar um bom sumo. Eu acho que por isso que eu digo que realmente trabalhar com jovens é bem complicado, mas é a minha escolha. Então eu preciso que esse jovem, essa pessoa que não conseguiu entender, ou outras que aí não vieram falar comigo, que entendam que ontem
nós fizemos um longo spoiler ou uma abertura do que vamos tratar. E mostrando todas as feridas dos jovens. No final, ainda pedi que cada jovem trouxesse uma palavra que doía quando eles ouviam e deixasse uma palavra motivacional para esse jovem na outra ponta. Então, ontem não era para poder botar no peito para rotar, não, porque, na verdade, a gente até acaba colocando como JAP. Porque muitos vão dizer, você está colocando e você vai ver. Não, eu não vou ver. Eu vou fazer acontecer. É diferente. Eu vou sair do papel. Essa é a minha ideia. Mas eu preciso de você, jovem. Inclusive você que entendeu que só se problematizou. Não, 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 não. Se problematizou, né? Se expôs os problemas, dizendo o quanto vocês precisam de socorro. O quanto... Eu não fiz como o amigo lá disse, é uma geração inválida, que precisa... Não, ao contrário. Eu falei que é uma geração que nós precisamos cuidar para que a gente tenha uma geração para o futuro. Bom, mas vamos lá, o que interessa, que é para poder ser curto, básico e que chegue aos ouvidos de forma inteligente, sábia, porque senão a gente se perde. Vamos lá, ontem os jovens não estavam bem. E quando eu falei que a nossa luta não é contra a carne, é verdade. É um tema que eu estou trabalhando há 2 semanas, com primariedade, mas o que eu faço? Eu pego a minha experiência com eles, que foram 2 anos, praticamente dentro da minha casa, a experiência com meu filho, porque não tem coisa melhor do que você viver com um jovem dentro da sua casa, a palavra, o que às vezes eu escuto fora e não me baseio nelas por inteiro. O que é bom eu tiro o sumo e o que é ruim a gente deleta. Mas ontem, no mundo espiritual, a coisa estava muito louca, porque quase a gente não consegue finalizar. Aí sim ficaria até assim uma mensagem de motivação, né? Bom, Felipe vindo de um mega resfriado problemático de saúde, assim, que falou, tia, eu não tenho nem condição de falar. E aí nós tínhamos uma dinâmica para poder fazer motivacional e não pôde acontecer porque o Felipe não estava bem. Até quando eu falei, dá para você ler o texto, para mim eles não estou nem conseguindo ler. Ele ainda conseguiu atuar com muita dificuldade. A Josi já tinha um compromisso há meses para resolver e ela ainda conseguiu, durante esse compromisso, se fazer presente. Eu imagino que ela ia ali e voltava aqui. Ia ali. Então, assim, Josi, meus parabéns também porque você foi bem comprometida. Amanda era a única que estava melhor, né? Estava bem, mas ainda com a dificuldade de ter que dividir ali o fone com o namorado porque estava ali. Mas se posicionou muito bem. E o João Pedro, que já vinha 3 dias começando um resfriado e a garganta, a placa, estou só justificando. Ontem, enquanto eu fazia o encontro, eu percebi ele muito inquieto, ele não fica. Se vocês olharem os vídeos, mesmo quando eu falo muito, 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 ele fica de boa. Mas ele estava inquieto. Quando nós terminamos, ele estava quase com 39 de febre. Foi uma noite péssima e tivemos que hoje ir para o hospital, quase meio-dia, porque a febre não cessava. Banho 3 horas da manhã, parecia um bebê e a febre pertinente, tá? Graças a Deus não é Covid, mas até por causa das placas, enfim, o otorrino olhou, examinou, etc. Mas nos preocupou bastante porque eu tenho 2 pessoas dentro da minha casa que são de risco. A minha sogra e meu sogro. E eu também estou na área de risco já. Estou com 58, hipertensa, enfim. Bom, então ontem a coisa estava... Nós empurramos e eu falei o tempo inteiro e poupando, porque eu sabia que o Felipe, que é um cara que atua bastante, não estava bem. A Josiele, que também atua bastante, estava lá e cá. E o João, que estava ali, que eu sabia que tinha algo de errado, mas ele foi até o final, comprometido. Muito obrigada, equipe, galera pequena, mas olha, 10, para mim é 10. Vamos lá. O que fiz ontem foi abrir um tema para se tornar o início de uma caminhada para ajudar as jovens no que tange intolerância com jovens. Não tem forma mágica. Ok, jovem? Ok, jovens? Ok, adultos? Ninguém ontem trouxe fórmula mágica. Ao contrário, eu disse o tempo inteiro que nós também, como JAP, precisamos de ajuda.
Bom, e na proporção que a gente for tratando isso, a gente vai conseguindo trazer informação dos jovens para melhorar essa condição. Trazer ideias motivacionais. Nós pedimos aos jovens. Então isso tem que ficar bem mastigadinho na mente de vocês. Ok? Informar ou registrar ou alertar, relembrar que estamos incluindo agora esse tópico no JAP. Quando vocês verem missão, visão lá, nós vamos estar incluindo a intolerância com jovens barra geração. Ficou ontem chato ficar toda hora barra geração, mas é a geração. Mas a gente vai estar falando de jovens e a gente vai entender isso. E uma falha minha foi nosso canal, sobre os vídeos de relacionamento que ontem deu uma chamadinha lá, estão no YouTube, estão no Facebook, mas no YouTube. E eu só dizia que estava no Instagram e ninguém para poder também falar, tia, não é Instagram, é no YouTube. A gente tem o Instagram, mas era no YouTube. Outro dia eu fiz uma palavra lá falando do chumbo e algodão e no final eu falei que todos peguem o chumbo com a leveza do chumbo. Olha, então eu me perco ainda. Mas olha, eu tenho assistido vídeos de feras que também se perdem. Então não tem nada de diferente, mas parece que fica um dedinho ali apontando para dizer, ó, tu tá ruim a beça, hein? E pior vai ficar. Não vai ficar não, a gente vai melhorar. A gente tá engatinhando e a gente vai conseguir. O importante é conseguir chegar. Entendeu? Se eu vou conseguir chegar me arrastando, me empurrando, ou alguém me empurrando, o importante é conseguir chegar. É bater a meta, é estar lá junto com os jovens. E aí durante o encontro o João fala assim, não, acho que talvez alguns não viram, você está dizendo que você trouxe só o, meu Deus, sobre os jovens, né, pera aí meninos, pera aí galera, acho que é muito grande, né, a discriminação de jovens, a intolerância, mas dentro do grupo que eu li tá, o etaísmo, eles já falam sobre diferenças de idade, algumas coisas assim. Aí eu, tá, é verdade, mas a gente está focando mais. Só que depois que terminou tudo, eu fui buscar a respeito do etaísmo, porque eu falei, galera, eu não posso ficar falando abobrinha sem base, eu preciso ir lá e até me justificar e pedir desculpas, olha, já existe. E eu fui entender que eu continuo ali firme, sabe por quê? Etaísmo. Discriminação de idade. Discriminação generacional, etaísmo, idadismo ou ainda etarismo. É um tipo de discriminação contra pessoas ou grupos baseados na idade, que se dá a adolescentes ou terceira idade. Então ela não é focada só para jovens. Tem um grupo, de idoso, eles vão dizer assim, olha, ali está o grupo da terceira idade, lentos, fracos, dependentes, sensíveis, etc. Aí quando partem para o adolescente, ou o adultismo, eles falam imaturos, insubordináveis, irresponsáveis, ok? Então a gente consegue perceber que a nossa intolerância contra jovens, ela pode sim estar alencada ao JAP como bandeira, sim, porque o etaísmo não está direcionado e focado só para jovens, mas o que? Os jovens ou os idosos, sabe assim, 80 ou 0? Mais ou menos por aí. Eu quero deixar um versículo motivacional e dizer que ontem minha fala não foi colocada carga nenhuma sobre jovens. Quem ouviu não conseguiu entender, ao contrário, eu quase coloquei toda a carga, dividindo ela com os adultos, com outros, comigo, com quem está levando a palavra aí, né? E sim, estarmos pronta mostrando às pessoas que falam de jovens que precisariam melhorar tanto quanto nós. Ok? Bem explicado? Eu amo jovens e vou continuar amando. Mas não só jovens. Eu amo. E também sou uma pessoa muito difícil. Mas eu tenho certeza que Jesus andou com 12 e não foram todos eles a um perto de Jesus.
mas eu tenho certeza que ele os escolheu porque ele sabia quem ele estava escolhendo para poder tratar de cada assunto com amor e com seriedade, com excelência. E assim eu vou fazer dentro do JAP. Essa é a minha proposta como liderança? E eu espero que seja a proposta dos líderes, dos jovens que estão comigo, para que amanhã vocês possam se tornar um líder também. E que a gente ande com a nossa bandeira firme. E se houver alguma dúvida, que a gente possa vir esclarecer. Porque eu vou errar, eu posso errar e eu vou vir me retratar e corrigir. Mas ontem eu não trouxe, eu não problematizei o que tange as jovens sem solução. Eu, na verdade, trouxe tudo o que falam de jovens e o quanto eu quero lutar a favor desses jovens. Ok, galera? Show de bola? Vou deixar aqui um versículo. Mas eu queria dizer uma coisa a respeito de... não tem fórmula mágica, até porque demoramos a tomar proporção com ela. E com isso a gente até parece... sabe aqueles políticos que se tornam problemas? E que se a gente olha e diz assim, eu não acredito mais nesse país, nesse mundo, foi isso que eu quis dizer. Se a gente não consertar a nossa geração, as pessoas vão olhar os jovens tanto quanto olham a política do nosso Brasil. Como se não tivesse mais possibilidade de chances. Mas eu aposto que tem. Nos políticos, não vim falar de política. Eu só vim lembrar e retratar para vocês que em jovens é o nosso caso. Vai ser a nossa pegada, tratar e trabalhar com jovens. Vou deixar então para vocês um momento de amor. Enfim, sou brava. Lembra que eu falei? Errei, perdão. Eu não errei, eu me apresento. Eu vou me apresentar para me pedir desculpas, perdão, e para poder também dizer que eu não errei. Eu posso errar na palavra, na forma, porque eu não tenho grandes estudos, mas eu tenho vontade. E eu acho que isso, para o que eu estou fazendo, tem me ajudado bastante. Filipenses 1, de 9 a 11, diz assim, olha... E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amemos uns aos outros. Estejamos a ouvir com olhos e ouvidos espirituais. Quando eu ouvi a preleção da pessoa X que eu disse ontem, eu pude pegar e me sentar numa plateia no lugar de um jovem e imaginar como ele sairia. Ontem o que eu fiz foi dar o pontapé para um trabalho que a gente vai fazer longo, ok? Passem no YouTube, compartilhem a nossa página, curtam o nosso Facebook, o nosso Instagram assim, para que não é eu cresça, mas para que você possa também muito ser ajudado, porque se o nosso vídeo chegar longe, vocês poderão também avançar e ter relacionamentos melhores dentro de casa, aí fora. E se cuidamos de jovem, o futuro pode ser melhor para mim e para você. Um grande abraço, até o próximo encontro.